Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a essa aula da disciplina de Relacionamento com Clientes. Nessa aula, trataremos dos assuntos da unidade 1, denominada Segmentação de Clientes, que é dentro do módulo 2, que aborda segmentação de clientes e posicionamento de marca. Aqui abordaremos o que é segmentação de mercado, o porquê segmentar, e veremos a importância dela para que se atenda às necessidades do consumidor com a maior criação de valor quanto possível. Depois vamos ver os tipos de segmentação, em que temos a segmentação geográfica, que diz respeito às diferenças propostas de valor em relação à região geográfica dos consumidores, a segmentação demográfica, que diz respeito à divisão dos grupos em relação às variáveis básicas, a segmentação psicográfica, que divide os consumidores com base no seu estilo de vida, e a segmentação comportamental, que divide os consumidores em relação ao seu conhecimento, atitude, uso e reação a determinado produto. Então, para a gente contextualizar a segmentação, a gente tem que entender que cada pessoa tem seu gosto, suas necessidades, suas preferências e suas vontades. E como esse cada um é um consumidor, né, as pessoas diferentes têm desejos diferentes, que também devem ser considerados e atendidos em sua especificidade para você conseguir gerar valor com esse consumidor. Tem até uma frase muito famosa que diz que o jeito mais fácil de não agradar ninguém é tentar agradar todo mundo. Então, lembre-se sempre dela para que a gente comece a entender a importância de você segmentar um mercado. Que muitas vezes você vai lançar um produto ou um serviço para o mercado geral, né, e não faz sucesso. Por quê? Porque o essencial seria você identificar os seus consumidores para você conseguir direcionar melhor para eles os recursos, para você atingir melhor esse consumidor, para conseguir um nível maior de criação de valor. Então, a primeira coisa é entender o consumidor. Para conseguir uma segmentação eficiente, o primeiro passo é entender o consumidor. Os profissionais de marketing eles devem identificar os diferentes desejos e necessidades dos diferentes segmentos de consumidores, para atender melhor cada um deles, né, da forma do seu grupo, de uma maneira mais específica, criando valor. Os consumidores, como a gente viu, são diferentes. Só que, então, como que a gente segmenta os consumidores? É isso que a gente vai ver. Né? Primeira coisa, né, a gente divide os consumidores em subgrupos de consumidores de determinado mercado, esses consumidores têm que ter características similares. Provavelmente, né, a partir disso, eles vão exibir um comportamento um pouco parecido também. E esses segmentos, geralmente, se apresentam homogêneos, né, por dentro, ou seja, pessoas com comportamento mais parecido, e heterogêneos em relação a outros grupos. Ou seja, as pessoas desse grupo são, em geral, têm comportamentos em geral diferentes em relação a outros grupos. Tem que ser mensurável. Você tem que conseguir mensurar, quantificar o tamanho desse grupo, que são quanto vale esse mercado, para saber se pode atender, se vale a pena atender e como vai atender. Depois tem que ser exclusivos, né, que apresentem um mínimo de diferença entre um e o outro, que os caracterize como consumidores que precisem de um mix específico de marketing para serem atendidos. E depois, acessíveis à organização, que eles devem ser grupos que a empresa que está avaliando tem acessibilidade e possa ser atendido em sua especificidade. Mas então, né, por que segmentar? Para que segmentar? Qual que é a importância disso para a criação de valor com o consumidor? Primeiro motivo, porque as pessoas preferem comprar aquilo que realmente vai atender às suas necessidades. Como você já deve ter visto, mas vale a pena relembrar, necessidades são o gatilho, né? O marketing ele não cria necessidades, ele utiliza a necessidade para criar propostas de valor, né, em forma de produtos ou serviços que vão satisfazer a necessidade. A necessidade sempre estará lá, né? E sempre vai ter necessidade de alguma coisa diferente, alguma coisa em determinado aspecto para suprir algum ponto que o consumidor queira, né? Os profissionais do marketing vão estar lá para criar essa proposta de valor em forma de produto ou serviço. Um outro motivo interessante, né, porque as pessoas gostam de ser abordadas de uma maneira específica, porque isso dá a impressão de que há por parte da empresa um real interesse em compreender e atender as necessidades e desejos do consumidor. Se as empresas
parece oferecer exatamente aquilo que você gosta, você fica mais confortável, você fica mais confiável, né, em relação à empresa. Então, é um processo complexo para conseguir chegar nisso, de pesquisa de marketing, compra de dados, para chegar em você uma oferta de valor muito bem encaixada, né, bem mais direcionada, ou seja, mais difícil de haver uma recusa. Então, exemplos são ligações de telemarketing ativo, que as empresas têm que tomar cuidado também com o efeito contrário, né, de cansar o cliente, né, que até corriqueiro isso, né, das pessoas não passarem a não atender o telefone, né, em função disso. E às vezes pode até perder uma boa proposta de negócio. Então, essas empresas chegam com muitas informações suas, né? Elas têm esse processo de pesquisa de marketing, de compra de dados, para tentar oferecer a oferta mais específica possível para aquele consumidor, de acordo com o seu consumo, de acordo com a sua segmentação. Eles sabem vários aspectos da vida da pessoa, seja financeiro, seja de estilo de vida, seja forma de gastar o seu dinheiro. Então, eles conseguem direcionar muito melhor uma proposta de valor. Depois, um terceiro motivo é porque as pessoas pagam mais por produtos que atendem exatamente às suas necessidades, ou atendem de uma forma melhor às suas necessidades. Então, essa identificação é feita através de formas personalizadas de abordagem. Por exemplo, pacote de viagem para tipos de consumidores específicos. Né? Tem um consumidor que gosta mais de viagens para aventura, outro gosta de viagens mais para relaxar em resort, outro gosta de viagens de acampamento em família, outro gosta de viagem internacional, né? Então, para cada tipo de perfil, né, uma companhia, por exemplo, de pacotes, ela pode formar, né, um produto, serviço específico para esse consumidor. E com isso cobrar um pouco mais, né, porque vai ser exatamente da forma que cria valor para ele. Então, se oferecer um pacote turístico de uma viagem atlética, de aventura para uma família com criança pequena que queria descansar, para eles não vai criar um valor alto aquela proposta. Então, eles vão recusar. Né? Agora, se for por uma pessoa que se identifica com esse perfil, então ela vai ficar mais agradada com aquilo, vai estar disposta a pagar mais por aquilo, porque atendeu exatamente o que ela procura em uma viagem. Depois vamos aos tipos de segmentação. Né? A segmentação ela requer a divisão do mercado em diferentes unidades, de acordo com algumas características. E o primeiro tipo de segmentação que a gente vai ver é geográfica. Então, a divisão do mercado em diferentes unidades geográficas. Né? Podem ser estados, nações, regiões, cidades, bairros. Então, a empresa ela pode escolher uma, algumas ou todas as regiões para atuar, prestando atenção nas variações em cada local. Então, as empresas elas adaptam suas ofertas para atrair consumidores que vivem em diferentes localidades. Tem, por exemplo, os hotéis, a rede Wyndham Garden, né, que eles têm em várias partes do mundo. Então, eles têm, por exemplo, numa cidade grande, né, que vai ser um apartamento um pouco menor, vai ser mais funcional, né, vai ser próprio para você passar a noite só, não ficar muito nas instalações, aproveitar ali a instalação para fazer um trabalho rápido. Já tem também a parte de resorts, né, no Caribe. Então, lá vai ser já diferente a estrutura. Para atender o público que vai àquela região, já é uma estrutura muito maior, uma estrutura mais ampla, uma estrutura com decorações diferentes, para atender um público diferente, né, que a estadia vai ser diferente. Então, por isso, tem essas variações locais. A empresa tem sempre estar atenta a que tipo de consumidor ele vai atender naquele local. Né? Tem também o exemplo da Mormai, que tem algumas lojas espalhadas pelo Brasil, só que as lojas, por exemplo, em shopping centers, são diferentes de lojas em cidades praianas, na beira da praia. Né? Os equipamentos, os produtos, o que é vendido nessas lojas é diferente, o tipo de consumidor que é atendido é diferente. Um caso de sucesso muito interessante também para a gente analisar é o da Yelp, né, que foi fundada em 2004, e a ideia dela é conectar pessoas com grandes empresas locais, né, visando aos consumidores que procuram ou querem compartilhar avaliações empresariais locais. Né, e eles estão espalhados por 96 países no mundo. Quase 2/3 dos milhões de avaliações devidamente verificadas que o site recebe são para restaurantes e lojas de varejo. Né, a Yelp ela foi lançada em São Francisco, nos Estados Unidos, onde as festas mensais com usuários preferenciais evoluíram para um programa formal, aquele chamado de Yelp Elite,
que passou a ser utilizado para lançar o serviço em novas cidades. O aplicativo móvel ele permite ignorar a internet e conectar-se diretamente com os consumidores. Quase 50% das consultas que tem nesse aplicativo vem da sua plataforma móvel, nem precisa da internet. Então, ela gera receita vendendo anúncios para comerciantes locais por meio de centenas de vendedores. Então, o negócio de propaganda local é muito grande, estimado entre 90 e 130 bilhões de dólares, né? Mas é relativamente inexplorado, dado que muitas empresas locais não têm essa experiência com tecnologia. Então, a diretoria operacional do Facebook, por exemplo, também, concorrente da Yelp, chama a propaganda local de santo graal da internet. As empresas locais também se beneficiam da Yelp, né? Vários estudos demonstram o retorno de receita potencial que é proveniente das avaliações de seus negócios no site. Então, as pessoas avaliam um negócio localmente nessa plataforma mundial, e quem procura algum negócio local vê nessa plataforma e vê as avaliações, né? Então, cria-se um apoio ao mercado local. Depois, temos a segmentação demográfica, que é um tipo de segmentação mais utilizado, por isso ela é muito importante. Né? O mercado ele é dividido em grupos de acordo com variáveis básicas. Por exemplo, idade, menos de 10 anos, 10 a 25 anos, 25 a 30 anos e assim por diante. Tamanho da família, 1, 2, 3, 4, 5 membros. Ciclo de vida da família, se a pessoa é solteira, casada, com filhos, aposentado, com filhos, casado sem filhos, casados jovens com filhos, sem filhos, né? Enfim. Sexo, rendimento de 1 a 5 salários mínimos, a ocupação, se a pessoa é estudante, funcionário de escritório, de fábrica, se é profissional liberal, se é gerente, se é diretor, se é empresário, né? Nível de instrução, se tem ensino fundamental completo, incompleto, se tem ensino médio, se tem ensino superior, se tem pós-graduação, a religião, a geração que a pessoa está, se é a geração Z, se é a geração Y, X, se é baby boomer, se é geração silenciosa, entre outras. Né? A nacionalidade também, de que país é esse consumidor, que aí envolve uma complexidade de variáveis culturais que afetam muito o consumo, a classe social, se é da A, B, C, D ou E, né? Então, isso são as principais segmentações, os variáveis de segmentação demográfica. Vamos ver um pouco, né, algumas das principais. Então, elas são as bases mais utilizadas para você distinguir grupos de clientes. Por quê? Porque as necessidades, os desejos e os índices de utilização de algum produto estão frequentemente associados a essas variáveis. As pessoas com rendimento diferente, por exemplo, elas têm geralmente comportamentos diferentes. Pessoas em faixas etárias diferentes têm comportamentos diferentes entre as faixas etárias, mas similares entre os indivíduos daquela faixa etária. A segmentação por idade ou ciclo de vida, né? Segmentação demográfica por idade ou ciclo de vida. Os desejos e habilidades dos consumidores vão mudando conforme a idade. Em cada faixa de idade, os consumidores têm necessidades diferentes e as marcas fazem ofertas específicas em relação a isso. Por exemplo, sapatos usa flex, né, que tem um conforto pensado nas pessoas mais velhas, que tem uma alta demanda também, por exemplo, no Dia das Mães. Né? Um outro exemplo, a Colgate, que oferece 3 linhas de produtos principais que são voltados para crianças, adultos e consumidores mais velhos. E cada produto com suas características valorizadas ou mais importantes para cada grupo. Porém, a idade, né, e o ciclo de vida podem ser uma variável enganosa. Né? Por exemplo, né, a Honda tentou atrair os jovens da faixa de 21 anos com seu carro compacto que eles lançaram chamado Element, que foi definido pelos executivos como um quarto de república sobre rodas. Tinha o comercial, era tudo focado nos jovens, o espaço do carro, o design do carro, mostrava na propaganda os jovens pegando no carro, enchendo de coisa, enchendo de prancha de surf, indo para a praia, curtindo e tal, né? Só que, contudo, as pessoas mais velhas se sentiram atraídas por esses anúncios, né? Os universitários se divertindo na praia. E assim, né, como eles têm o poder de compra, a idade média dos compradores, ao invés de ser 21, como a Honda tinha planejado, foi 42, né? Como a gente viu na unidade 2 do módulo 1, né, também serve aqui o exemplo da Lexus, né? Seriam os maiores... sem maior parte os carros brancos, né, por causa da idade, né? Então isso interfere bastante, né? E no caso aqui, as pessoas mais velhas queriam ter um produto que seria símbolo de um consumo mais jovem, né? Então isso também acontece bastante. Então as empresas, além de lançar um produto, ela tem que pensar também como vai ser a reação dos consumidores.
Depois tem a segmentação demográfica de estrutura familiar, que os grupos de consumidores também podem ser divididos conforme sua estrutura familiar, pois a forma como a família é composta e a fase do ciclo de vida que a família está, influencia muito significativamente no comportamento de consumo dela. Temos vários grupos que caracterizam pela forma como a família é composta e a fase do ciclo de vida. Vamos ver alguns e algumas características gerais analisadas em pesquisas. Por exemplo, jovens solteiros e recém-casados. Geralmente, esse pessoal é mais propenso a se exercitar, ir a bares, shows, cinema e consumir mais bebidas alcoólicas. Famílias com crianças pequenas. Geralmente, esses aqui são grandes compradores de alimentos saudáveis e sucos de frutas. Depois, lares com apenas o pai ou a mãe e aqueles com crianças mais velhas. Né? Nesses lares apresenta o maior consumo de alimentos pouco nutritivos, com mais sódio, né? Mais conservantes, né? Aqueles prontos para consumo. E casas com pessoas mais velhas e pais solteiros. Geralmente tem a maior utilização de serviços de manutenção doméstica. Depois, outro tipo de segmentação, a segmentação demográfica por sexo, né? Uma das segmentações mais utilizadas pelas marcas, né? Pois homens e mulheres costumam ter orientações atitudinais e comportamentais diferentes, devido em parte a características biológicas e em parte ao tipo de socialização. Né? Desde o início da vida como consumidor, devido às características biológicas, mas principalmente em função da socialização como consumidor, é colocado o que é o comportamento e, consequentemente, o consumo, né, para o sexo masculino e para o sexo feminino. A indústria automobilística é muito ligada nisso. Né? Eles reconheceram a segmentação por sexo, mudando a maneira como eles projetam e vendem seus carros, né? Fazendo muitas pesquisas de mercado para entender o que agrada mais especificamente por essa segmentação, principalmente pelo poder de decisão da mulher no mercado de automóveis, para a família, e quanto a compra para ela própria. Né? Então, as pesquisas mostram que as mulheres estão mais interessadas no impacto ambiental, preocupam-se mais com a aparência interna do que com a aparência externa e avaliam a segurança no que se refere aos recursos que ajudam os motoristas a sobreviver em caso de acidentes, né, ao invés daqueles que ajudam a evitá-los. Então, a partir disso, eles elaboram seus produtos voltados ao público específico, atendendo a essas características mais valorizadas. Muitas empresas promovem produtos tipificados pelo sexo, né, não só pesquisando e tendo alguns atributos, mas tipificando. Né? E muitas ainda se refletem atributos masculinos e femininos estereotipados. Né? Os consumidores muitas vezes os associam a outro gênero. Né? Por exemplo, a vodka Thor Hammer, né? Que é o martelo Thor. Né? O vice-presidente do marketing da empresa descreve a vodka, né, bebida, como forte, encorpada e densa. Né? O tipo de vodka para homens. Né? Não é a vodka congelada. Né? Então, com esse estereótipo, no estereotipo, fez essa segmentação. E uma empresa também fez a Eped Femme, né, que fez um tablet voltado exclusivamente para o uso de mulheres, né, que é o primeiro tablet do mundo exclusivamente para mulheres. Vem com um segundo plano cor-de-rosa e aplicativos relacionados a yoga, compra de alimentos, perda de peso e culinária. Então, são produtos, né, que, através do estereótipo, né, dos gêneros, é direcionado aos consumidores. Depois, temos a segmentação demográfica de acordo com o rendimento. Essa também é muito utilizada, né, uma das mais utilizadas e muito importante. Em várias categorias de produtos, a gente observa isso, né, como automóveis, barcos, roupas, cosméticos e viagens. Muitas empresas direcionam seus produtos de acordo com grupos de renda que pretende atender. Um exemplo aqui, a P&G, a Procter & Gamble, ela lançou 2 extensões de marca de papel higiênico, de custo mais baixo, a Bound Basic e a Charm Basic, né, para atender pessoas que estão dispostas a pagar menos dinheiro por um papel higiênico. A Whirlpool também, é uma empresa famosa, uma das maiores em fabricação de máquinas de lavar, lançou uma linha mais cara dessas máquinas de lavar, a Do It, e as vendas dobraram suas previsões em um período de economia estagnada, principalmente graças aos consumidores de classe média, que trocaram produtos mais baratos por outros mais caros, né, que lançaram esse produto, né, alguns produtos essa classe média não poderia comprar, porque a economia estava estagnada, mas como ela viu que tinha um produto que ela tinha em casa e tinha um melhor no mercado que ela poderia comprar, era caro, mas para os padrões de gasto dela estava ok, foi comprado. Né? Então, tem vários produtos que são segmentados por renda,
né? Automóveis, viagens, né? Artigos mais luxuosos, menos luxuosos, mais básicos. Depois da segmentação por renda, temos a segmentação por classe social. Aqui as pessoas que pertencem à mesma classe social são aproximadamente semelhantes em termos de renda e posição social na comunidade. Elas tendem a ter gostos parecidos na música, vestuário, atividades de lazer e arte. Elas tendem a se socializar umas com as outras e compartilham muitas ideias, ideais e valores quanto ao modo como vivem ou como querem viver a vida. Mas é importante ver que não é só baseado apenas em renda, né? Porque renda é o que a gente viu anteriormente, mas também no tipo de renda, ocupação, educação, tipo de moradia, como se usa essa renda, né? Mas a renda é bem importante para você manter um padrão de estilo de vida que te coloca naquela classe social. Um conceito muito importante a ser considerado também é a mobilidade de classes, né? Que as pessoas querem ascender de uma classe mais baixa para uma classe mais alta. E uma das formas de mostrar que ascendeu ou parecer que ascendeu é através do consumo. Quando se compra roupas, acessórios, carros de classes mais altas, com estes, né, se compra também a exclusividade, o destaque, o status que ele transmite, o prestígio, a imagem que aquilo te proporciona. Então, assim, a gente vê que é importante, no caso de produtos das marcas, principalmente para classes mais altas, que esses produtos e serviços, por mais que o mercado seja menor, o número de compradores pode ser maior, pois muitos de classes mais baixas vão comprar esses produtos, pois a compra daquilo é um símbolo para a sociedade e pessoal. Por exemplo, um perfume caro não é só para cheirar bem, né? Ele transmite determinado status. Né? Um relógio caro, roupas de grife, né? Também são dessa forma. Não é apenas para você ver as horas, mas ele transmite determinado status, que você está em outra classe econômica, você subiu de nível social. Então fica claro uma diferença entre o consumo de sua classe social e o consumo da classe social que almeja. Né? E as pessoas tendem a consumir também em função da classe que almeja. Então, por isso que o mercado pode ser muito maior, né, principalmente de artigos de maior luxo, do que realmente o tamanho do mercado. E algumas empresas tiveram um grande salto basicamente em função disso, como a LVMH, né, a marca que incorpora entre elas a Louis Vuitton, né, que eles começaram a ganhar muito mais, a ter uma lucratividade muito maior em vender artigos para a classe média. Né? Quem não poderia comprar uma bolsa, um acessório tão caro quanto a marca vendia, mas pode comprar ali um chaveirinho, uma necessaire, um lápis, um grampo de cabelo, um grampo de roupa, né? Então eles vendem isso. Então a pessoa que não pode comprar aquele produto específico que é a especialidade da marca, mas compra alguma coisa que remete àquela marca, e ela se sente, né, nesse seleto grupo de compradores daquela marca. Depois temos a segmentação demográfica da geração. Né? Cada geração é muito influenciada pela época que foi criada, pelas músicas, filmes, política e eventos marcantes daquele período. Né? Guerra, Woodstock, esportes, atletas, filmes, corrida espacial, tecnologia, entre várias outras coisas. Então, essas gerações elas compartilham experiências culturais, políticas e econômicas bem importantes, além de ter visão e valores um pouco semelhantes. Então, os profissionais do marketing eles costumam fazer propagandas para cada um desses segmentos utilizando ícones e imagens proeminentes em sua época, né? Além de desenvolver produtos e atender melhor as necessidades específicas do público-alvo geracional. A geração Y, por exemplo, né? Embora varie a faixa etária, né? Ela representa nos Estados Unidos 78 milhões de indivíduos, com gastos anuais estimados em 200 bilhões de dólares. Então, se for computar o crescimento profissional e a formação de um lar de família, né, e multiplicar o resultado por mais 53 anos de expectativa de vida, trilhões de dólares vão ser gastos, né, do consumidor durante a sua vida. Né? Então, tem muitos dólares em jogo, né, durante a expectativa de vida dessas pessoas. Então, não surpreende que as empresas estão correndo para focar no comportamento de compra dessa geração de consumidores. Né, um exemplo disso, né, o Nubank, né, que investe muito nesse mercado mais jovem, o Santander, que fez a linha Fit,
né, do Santander para jovens universitários, ia fazer a propaganda na universidade, então conseguia várias prospecções de clientes ali, que depois ficaram fidelizados. Então, apesar de ser mais passíveis de um senso de direito, de posse, e a mudança por terem sido criados durante uma fase de maior poder econômico, né, e serem pouco mais mimados pelos pais da geração baby boomers em relação às antigas gerações, a geração Y ela tem alta consciência social, preocupa-se com as questões ambientais e é sensível ao marketing de causa. Então, são formas das marcas chegarem até eles. Depois, a geração X, né, ela foi criada numa época mais desafiadora. Né? A geração X ela valoriza a autociência, a capacidade de lidar com qualquer circunstância. Para eles, a tecnologia é um facilitador, não uma barreira. Né? Ao contrário dos membros da geração Y, mais otimistas, orientados ao trabalho em equipe, a geração X ela é mais pragmática e individualista. Né? Como consumidores, eles desconfiam de propaganda e discurso de vendas que parecem enganosas ou paternalistas. E os apelos diretos, nos quais o valor é claro, muitas vezes funciona bem melhor, né, especialmente quando esses indivíduos se tornam pais. Depois temos os baby boomers, né, que, de acordo com um levantamento, quase 1 em cada 5 boomers resiste ativamente ao processo de envelhecimento, né, impulsionado pelo mantra do 50 ao novo 30, né, a busca pela fonte da juventude impulsionou as vendas de implante capilar, tintura para cabelos, matrículas em academias, compra de equipamentos de ginástica domésticos, cremes rejuvenescedores, suplementos nutricionais e alimentos orgânicos. Então, é um mercado potencial que está tendo esse boom, né, desse tipo de produto agora. E, por fim, temos a geração silenciosa, que redefine o significado de velhice. Né? Para começar, muitas pessoas cuja idade cronológica coloca nessa categoria não se consideram velhas. Os profissionais de marketing até aprenderam a evitar clichês para esse grupo, né? Como casais mais velhos, felizes, andando de bicicleta ou passeando de mãos dadas em uma praia, no pôr do sol, né? Que é muito característica de propaganda de seguro, né? E plano de saúde. Então, eles enfatizam o papel dos avós, né? Que isso já é bem recebido. Muitos consumidores mais velhos não só passam tempo com seus netos, de bom grado, como também suprem suas necessidades básicas, ou no mínimo dão presentes ocasionais. Nisso, né, os fundadores do site eBeans, tal, que chamam, que vende brinquedos educativos pela internet, imaginaram que seu negócio seria em grande parte funcionado por consumidores jovens que começaram a formar uma família, que tem filhos pequenos. E eles ficaram surpresos ao descobrir que 40% dos seus clientes eram consumidores idosos, principalmente avós, geralmente muito exigentes e mais dispostos a pagar mais do que os mais jovens. Então, isso mostra também como se difere um pouco essa cultura, né, das pessoas já sabem que, quando está formando a família, que vai comprar esse tipo de coisa. Né? Então, por isso a pesquisa é muito importante. Falando em pesquisa, né, eles também precisam de produtos para o seu uso próprio. Né? Com o propósito de projetar aparelhos melhores para os idosos, a General Electric ela realiza sessões de empatia a fim de ajudar seus projetistas a entender melhor os desafios do envelhecimento. Eles enfaixam as juntas dos dedos para representar mãos artísticas, colocam milho de pipoca nos sapatos para criar desequilíbrio, né, e sobrepeso em panelas para simular um desafio de colocar comida no fogo. Né? Então, eles fazem isso para sentir na pele, para tentar pensar em produtos para serem projetados. Até em pesquisas do MIT, né, Age Lab, eles criaram esse Age Lab, né, justamente para trabalhar as soluções para idades, né? Eles vestem um traje chamado Genes, né, que é um sistema empático de envelhecimento instantâneo, que eles falam, né, para pesquisar novas necessidades dos idosos. Esse traje ele tem um cinto pélvico que se conecta a um capacete que simula um envelhecimento da espinha dorsal e a restrição de mobilidade, deixa a pessoa com um movimento mais lento. Né, a amplitude de movimento diminui, a função articular, o equilíbrio, a visão também. Então, é como se fosse uma roupa completa. Tudo isso para os pesquisadores realmente vivenciarem e testarem os produtos como se tivesse aquela idade avançada, para aí sim pensar em soluções. Seguindo a segmentação demográfica, etnia e cultura. Né, diferentes segmentos étnicos e culturais têm necessidades e desejos suficientemente diferentes para demandar atividades de marketing mais direcionadas. A sociedade é cada vez mais multicultural. No entanto, temos várias oportunidades para oferecer produtos especializados a grupos raciais e étnicos
e apresentar essas ofertas a outros grupos. Né? Lá nos Estados Unidos, principalmente, isso é muito utilizado, né? Essa segmentação de mercado étnico e cultural. No Brasil não é tão visto isso. Né? Os afro-americanos, hispano-americanos, asio-americanos são os 3 grupos de mais rápido crescimento nos Estados Unidos. Ou seja, mais do que qualquer outro grupo que existe. Então é muito importante eles atribuírem, né, produtos para criar valor especificamente para esses grupos. Faz muito sentido para os negócios atender a esses segmentos falando literalmente, né, a língua deles e promover os produtos e serviços. Algumas pesquisas trazem alguns fatos muito interessantes sobre a influência étnica nos grupos étnicos nos Estados Unidos. Por exemplo, membros de grupos étnicos obtêm boa parte das informações sobre produtos de mídias étnicas especializadas. 63% dos californianos étnicos assiste diariamente a TV em sua língua materna. E 1/3 deles também lê um jornal étnico pelo menos uma vez por semana. E algumas pessoas se sentem um pouco desconfortáveis com a ideia de que as empresas devem considerar explicitamente as diferenças raciais e étnicas das pessoas quando formulam suas estratégias. Alguns ficam desconfortáveis. No entanto, a realidade é que as afiliações subculturais moldam necessidades e vontades. Então, as empresas atendendo isso, né, no geral, né, o benefício fica maior. E principalmente quando ela contrata porta-voz de propaganda em seu grupo mais confiável. Né? E essa maior credibilidade se traduz em atitudes mais positivas em relação à marca. Né? Contratar pessoas em evidência de grupos étnicos especializados onde a empresa quer atingir. Depois temos a segmentação psicográfica, né, que é a psicologia e demografia para entender melhor os consumidores. Na segmentação psicográfica, os consumidores são divididos em diversos grupos com base em traços psicológicos de personalidade e estilo de vidas e valores. Né, pessoas com o mesmo grupo demográfico podem exibir diferentes perfis psicográficos. Nisso a gente tem o conceito de estilo de vida, né, que é fundamental para os padrões nos quais as pessoas vivem e gastam seus recursos. E ele reflete suas atividades, interesses e opiniões. O modelo mais utilizado para análise psicográfica é o VALS, né, que foi desenvolvido pela SBI, né, que é uma empresa de consultoria dos Estados Unidos. Ele é utilizado continuamente com dados novos de mais de 80 mil levantamentos por ano. Todo ano ele é atualizado. No site da SBI, inclusive, qualquer um pode entrar lá, né, na SBI, colocar VALS e pode fazer o seu teste psicográfico para ver em qual dos grupos você se encaixa. Então, eles analisam os traços de personalidade com algumas perguntas básicas e divide os grupos, né, de acordo com a personalidade, energia, autoconfiança, intelectualismo, busca por novidades, inovação, impulsividade, liderança, vaidade, né, em conjunto com dados demográficos essenciais, né, por exemplo, renda, escolaridade, que vão determinar os recursos de um indivíduo, né, e como ele gasta isso. Então, tem diferentes níveis de recursos que intensificam ou restringem a expansão principal da motivação da pessoa. E temos 4 grupos com recursos mais abundantes e 4 grupos com recursos menos abundantes, que formam os 8 perfis do VALS 2. Né? Primeiro, grupo com os recursos mais abundantes. Temos os inovadores, que são pessoas bem-sucedidas, sofisticadas, ativas e que assumem comando. Né? Suas compras frequentemente refletem gosto mais apurado por produtos de luxo. Depois temos os satisfeitos, que são pessoas maduras, satisfeitas e motivadas por ideais, que valorizam a ordem, o conhecimento e responsabilidade. Buscam durabilidade, funcionalidade e valor nas suas compras, nos produtos. Depois temos os realizadores, que são pessoas bem-sucedidas, orientadas para metas, com foco na carreira e na família. Geralmente dão preferência para produtos com prestígio que demonstrem sucesso alcançado no seu círculo pessoal. Depois temos os experimentadores, que são pessoas jovens, entusiastas, impulsivas, que buscam variedade, né, entusiasmo. Gastam grande parte da sua renda em roupas e acessórios da moda, entretenimento e socialização. Depois temos os experimentadores. Depois temos o grupo de pessoas com recursos mais escassos. Né? Primeiro, temos os crentes, que são pessoas conservadoras, convencionais e tradicionais, com crenças mais concretas, que preferem produtos familiares e de fabricação nacional, além de serem bem fiéis a marcas mais estabelecidas. Depois temos os batalhadores, que são pessoas que seguem
a última moda e gostam de diversão, mas têm recursos limitados. Eles preferem produtos estilosos que imitem os adquiridos por quem tem um maior poder aquisitivo. Depois temos os fazedores, que são pessoas mais práticas, realistas e autossuficientes, que gostam de pôr a mão na massa e buscam por produtos mais básicos de fabricação nacional e que sejam práticos e funcionais. Depois temos os sobreviventes, né, que são pessoas mais velhas e resignadas que veem mudanças com preocupação e geralmente são fiéis às suas marcas favoritas. Então, isso é segmentação psicográfica, né? E esses são os 8 grupos do principal modelo para avaliação psicográfica, que é o VALS. Depois temos a segmentação comportamental, né? Aqui os consumidores são divididos em grupos segundo seu conhecimento, atitude ou uso em relação a algum produto. Por exemplo, ocasiões, né? É a primeira parte, né? Os compradores identificados de acordo com a ocasião em que sentem a necessidade de adquirir um produto, né? Ou utilizar aquele produto. Por exemplo, viagens aéreas para negócios, de férias, questões familiares, lua de mel, né? Então, uma empresa pode segmentar suas atividades para atender férias, por exemplo, né? E descrever e fazer todo o seu serviço em função desse atendimento. Outro exemplo muito importante que envolve um valor alto e as pessoas estão cada vez mais dispostas a gastar são eventos importantes da vida, né? Que são sempre acompanhados de necessidades. E essa observação, né, faz surgir os serviços como conselheiros matrimoniais, de emprego e até de funerais. Depois, a segmentação comportamental por benefícios. Por exemplo, a segmentação de benefício de um creme dental, né? A determinada marca identificou 4 segmentos de benefício: o econômico, o medicinal, o cosmético e o de sabor. Daí, para cada benefício, direciona-se um produto, né, a um público específico, ressaltando o benefício, né, por exemplo, benefício medicinal, né, o alívio da sensibilidade, o benefício cosmético, branco instantâneo, né? Então, cada grupo procura um benefício e possui características demográficas, comportamentais, psicológicas e psicográficas específicas. Depois temos a comportamental pelo status do usuário, né, que os mercados podem ser segmentados em não usuários, ex-usuários, usuários potenciais e iniciantes, e usuários regulares de um produto. E a partir daí consegue determinar a utilização, utiliza-se diferentes técnicas para atingir esses usuários. Depois, né, por exemplo, temos as gestantes, são usuários potenciais, né, que podem se tornar usuários frequentes de determinado tipo de produto para sua vida, que ela conheceu na época da gestação. Então, os fornecedores de produto para bebê também, eles descobrem seus nomes e enchem de amostra grátis também, propaganda, para abocanhar uma fatia das suas futuras compras. Né? Descobrem quem são as gestantes, descobrem o nome dos filhos e mandam. Né? Já os líderes de participação no mercado costumam focar na atração de usuários potenciais, porque é o segmento em que mais tem a ganhar. Já as empresas menores, que se concentram em conquistar usuários atuais, do líder de mercado também podem utilizar essa tática, né, para conseguir abocanhar um pouco mais de mercado. Depois temos índice de utilização, né, que é a segmentação considerando pequenos usuários, médios usuários e grandes usuários. O mercado ele pode ser segmentado nesses usuários. Muitas vezes, os usuários pesados eles representam uma porcentagem pequena do mercado, mas uma alta parcela do total consumido. No caso de cerveja, por exemplo, os usuários pesados são responsáveis por 87% do total consumido, quase 7 vezes mais do que os usuários leves. Entretanto, o problema potencial é que, de modo geral, os usuários pesados ou são extremamente fiéis à marca ou não são fiéis a nenhuma e vivem atrás do menor preço. Então, também tem menos margem para você expandir sua compra e consumo, porque eles já consomem muito, né? Já os usuários leves, né, podem ser muito mais receptivos a novos apelos de marketing, porque eles têm margem ainda para consumir. Quanto ao status de fidelidade, né, temos os fiéis convictos, que é consumidores que compram sempre a mesma marca, fiéis divididos, que são fiéis a 2 ou 3 marcas. Depois temos os fiéis inconstantes, que mudam constantemente de marca de uma para outra, dependendo da promoção, dependendo do seu interesse. E temos os infiéis, que não são fiéis a nenhuma marca. Vai o que tiver por aí, né? Vai o que tiver mais fácil. E essas aqui são as referências dessa aula, né? Elas podem ser encontradas na biblioteca virtual, lá na parte Minha Biblioteca, né? São livros online. Dito isso, né, desejo a todos um ótimo estudo. Até a próxima aula.